Bem, meus amores, agora vamos para um outro assunto. Eu falei agora bem, meus amores, aí na aula de ontem, enquanto eu gravava, por algum motivo eu estava mostrando os slides e não estava aparecendo, né? Eu estava aqui oculto, tá? Oculto. E a minha filha abriu a porta do estúdio e na hora que ela abriu a porta, eu falei assim, bem, meus amores, ou então, meus amores. E aí eu continuei falando, ela fechou a porta. Quando eu terminei a aula de ontem, ela disse assim, meus amores! Pronto, tô ferrado. Já não basta a mãe ciumenta, agora tem a filha também. Mas enfim, vamos dar continuidade ao nosso curso do ponto onde paramos. Agora a gente vai mudar de assunto. Saio do artigo 12 e 13, entro no 14, 15, 16 e 17. Saio da nacionalidade e entro nos direitos políticos. Direitos políticos. E o que são direitos políticos? Bom, direito político é minha capacidade de ser ouvido nas urnas. Direito político é minha possibilidade de... só um segundo. É minha possibilidade de intervir no Estado através do meu voto. Seja um referendo, um plebiscito, seja o voto nas urnas mesmo, o sufrágio, né, como eles chamam. Direito político é a capacidade que eu tenho de votar e ou ser votado. E a pessoa que tem direito político é chamada de cidadão. Cidadão é quem tem direitos políticos. Cidadão é quem tem a capacidade de ser ouvido nas urnas e intervir e mudar o rumo do país. Só isso. Eu fico indignado quando eu ouço, por exemplo, doe pro Criança Esperança, um exercício de cidadania. Bobagem, besteira. Talvez um exercício de solidariedade, mas de cidadania não. Outro dia, eu estava assistindo uma reportagem do jornal aqui, do jornal local. Eu nem estava assistindo, eu estava passando e a repórter estava falando, né? E para a senhora, o que é ser um bom cidadão? E ela dizia assim, uma senhora bem velhinha já, seus 800, 900 anos, dizia assim, minha filha, ser um cidadão Aí eu pensei, ela vai morrer agora, né? É não jogar papel na rua, é dar bom dia aos outros. Isso é ser educado, é diferente. Ser cidadão não tem nada a ver com educação. Ser cidadão é ter a capacidade de ser ouvido nas urnas. Ponto. Certo? Exercer direitos políticos ativos, passivos. Direito político ativo, capacidade de votar. Direito político passivo, capacidade de ser votado. Isso é ser cidadão. Ok? Tá claro isso? O artigo 14 diz, né? A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto. Com valor igual para todos. E nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo, iniciativa popular. Veja que o caput fala exatamente do voto. Quando eu voto, eu estou exercendo a minha cidadania. A soberania popular é exercida através da cidadania. A cidadania me dá a capacidade de votar e ou ser votado. Certo? Plebiscito e referendo são consultas populares. Consultas populares, a gente vai ver isso mais na frente, lá em processo legislativo, mas tanto um quanto o outro são formas de consulta ao povo. Todas as vezes que uma matéria é muito polêmica, o Congresso pode convocar um plebiscito ou um referendo. A diferença de um para o outro é que plebiscito, a matéria é polêmica e antes da matéria ser implementada, antes da mudança acontecer, o Congresso convoca o povo. Ei, povo, o que é que vocês acham disso aqui? A gente vota a favor ou contra? Isso é um plebiscito. No plebiscito, antes da mudança acontecer, eu pergunto ao povo. No referendo, a mudança já aconteceu, depois eu pergunto ao povo. Ei, povo, e aí, boy? Gostasse? Ei, povo, ficou bom, gostou? Se o povo disser, não gostei, tem que ser desfeito o que foi feito. Se o povo disser, não quero, não pode ser feito, no caso do plebiscito, ou tem que ser desfeito, no caso do referendo. É só você pensar assim, plebiscito, eu ouço o povo primeiro. Primeiro eu ouço o povo para depois fazer a mudança. Plebiscito, primeiro eu ouço o povo, depois eu faço ou não a mudança.
Referendo. Referendo eu faço a mudança primeiro, depois o povo vai referendar, confirmar, ratificar se gostou ou não da mudança. Seja qual for o caso, a decisão popular, a consulta popular é soberana. Ó, soberana. Se o povo disser não quero, não pode fazer. O se já foi feito, no caso referendo, tem que ser desfeito. Há uns anos atrás, há um bom tempo já, uns 10 anos, nem sei muito bem, mas há uns 10 anos certamente, houve um referendo para saber se haveria ou não a divisão do grande estado do Pará. O Pará, não sei se alguém aqui é do Pará, mas o grande estado do Pará em 3 estados. Pará, Tapajós e Carajás. Houve um plebiscito. Veja, antes do estado ser dividido, houve um plebiscito. Primeiro, o povo foi ouvido para depois dizer se vai dividir ou não. E nesse plebiscito, meus amores, nesse plebiscito, o povo disse não, não queremos a divisão. Não queremos a divisão. Percebe? Não houve a divisão e a soberania popular se manteve. Em 93 teve o plebiscito para saber se a gente mudaria ou não a forma de governo e o sistema de governo. A forma de governo para presidencialista, de presidencialista para monarquista. O sistema de governo de para república para parlamentarista. Na verdade é república para monarquia, perdoe-me, e presidencialismo para o parlamentarismo. Não sei, os mais velhos devem lembrar, 93. Antes da mudança acontecer, houve a consulta popular e o povo deu um estrondoso não. Não. E o que o povo disser tem que ser feito. Ok? Em 94, meu Deus, não, em 2004. Ou foi em 94, foi em 2004, houve o Estatuto do Desarmamento. Primeiro eles desarmaram a população. Pagaram lá R$100 por um tipo de armas, R$200, R$300, dependendo do tipo de arma. Desarmaram a população e depois perguntaram: ei, povo, vocês gostaram? A pergunta foi posterior à mudança. Primeiro eles fizeram o Estatuto do Desarmamento entrar em vigor. Depois perguntaram: vocês querem? Gostaram? Se a consulta popular foi posterior, nós temos um referendo. Certo? E, por fim, a iniciativa popular. A iniciativa popular é outra forma de ser ouvido pelas urnas, de exercer a minha cidadania. É a possibilidade do povo fazer projeto de lei. Vamos ver mais uma vez isso lá em processo legislativo. Certo? Artigo 60, 59 em diante. Por hora, o povo pode fazer projeto de lei? Pode. Ele vai às urnas e faz o projeto. Mas é sempre indo às urnas. É sempre exercendo a sua cidadania. O que é isso? É ser ouvido pelas urnas. Votando num governante, ou num projeto de lei, ou numa mudança através de referendo ou plebiscito. Tá bom? Ok? Posso? Agora, essa cidadania pode ser exercida de forma facultativa. O voto pode ser facultativo. Eu vou aproveitar e explicar logo os 3 conceitos, né? Os facultativos, os inalistáveis e os inelegíveis. Tá certo? Ok? Primeiro, os facultativos. A Constituição diz no artigo 14 que o voto é um direito de exercício obrigatório para os maiores de 18 anos. É obrigatório? É. Porém, ele se torna facultativo para algumas pessoas. Quais? Quem é que vota de forma facultativa? Me ajuda aí, diz aí em voz alta para o teu microfone, para eu ouvir aí pelo teu microfone. Quem é que vota de forma facultativa? Não estou te ouvindo, mais alto. São facultativos, senhoras e senhores. Os maiores de 16 e menores de 18, esses votam se quiser. Facultativo também, senhoras e senhores, os analfabetos votam se quiser. E também é facultativo os maiores de 70. Maiores de 70. A lei diz assim, maiores de 70 ou quem tiver dificuldade de locomoção. Mas a Constituição fala maiores de 70 só, tá? Ok? Perceba, eu mudei aqui, fiz um joguinho de cores. Os 2 primeiros, maiores de 16 e menores de 18. E os analfabetos podem votar? Podem. Eles têm, anota isso, eles têm direitos políticos ativos. Ele tem a capacidade eleitoral ativa, ele tem a capacidade de votar.
mas só de votar. Direito político ativo. Certo? Ok? Agora, preste atenção. Os maiores de 70, eles podem votar e podem ser votados. Eles têm direito político ativo e passivo. Capacidade eleitoral ativa e passiva, ou direitos políticos ativo e passivo. Ativo, capacidade de votar. Passivo, capacidade de ser votado. Ele vota se quiser, mas ele pode votar e ser votado. Nelson, analfabeto não pode ser votado? Não. Mas e o caso de Iririca, Nelson? Eu chego já no caso de Iririca, tá? Já eu chego no caso de Iririca. Analfabeto pode votar, mas não pode ser votado. Maior de 16 e menor de 18 pode votar, mas não pode ser votado. Esse só tem direitos políticos ativos. Os anteriores, os maiores de 70 tem direito político ativo e passivo. Ok? Ativo e passivo. Tá bom? Deixa eu fazer uma pequena pausa aqui para ver daqui a pouco.